Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Orquifanáticos. Hoje quero compartilhar para vocês essa linda floração da minha Cattleya Lodigese alba, gente. Olha só que espetáculo, a pureza dessa planta. A sua floração é muito linda, gente, muito linda mesmo. Eu vou falar bem rapidinho sobre o modo de cultivo dessa espécie, né, espécie de Cattleya, uma espécie brasileira. Ela é uma planta que vegeta na região de Mata Atlântica e Cerrado, então é uma planta assim muito adaptável. De modo geral, essa planta ela gosta de um ambiente de menor luminosidade, ali de 50 até um pouquinho menos, pode ser colocado um pouquinho mais em sombra. Mas é uma planta assim que vegeta muito bem em ambientes também de maior luminosidade, tá? O que vai determinar o cultivo dela no seu ambiente é a questão das folhas. Então, se você olhar ali que as folhas estão muito escuras, é sinal que ela está precisando de mais luminosidade. Essa coloração é a coloração certa para você ter um bom cultivo. A folha com um verde com uma tonalidade um pouco mais clara. Mas, se bem que é típico dessa planta ter algumas variações onde a flor vai ficar com uma tonalidade um pouco mais arroxeada, um pouco mais escura. Porém, o padrão, de modo geral, seria esse: as flores um verde um pouco mais claro. Significa que a luminosidade está chegando de forma adequada, e aí sim você vai ter aí um rebento, né, de desenvolvimento e, se bem cultivada, de floração. Claro que não é só a luminosidade que determina um bom cultivo, mas essa planta ela gosta de bastante umidade ambiente. Sempre que eu falo ambiente, gente, é umidade atmosférica, então bastante umidade no ar e, claro, né, sempre que possível manter aí uma rega frequente, tá? Então a rega dela sempre deve ser espaçada, deixando o substrato dar aquela respirada, dar aquela aerada, né, uma secagem, e depois repetir a rega. O que vai determinar uma boa rega? A planta não estar com as folhas desidratadas. Você vai ver que as folhas vão ficar enrugadinhas, significa que está faltando umidade. E se você começar a ter problema de raízes apodrecendo, significa que está tendo muita umidade no substrato. O ideal é um substrato de uma junção assim de material que tenha uma drenagem maior e também que forneça um pouco de umidade para, né, o desenvolvimento da planta. Então um substrato mix, né, aquele mix ali de carvão, casca de pinos, um pouquinho de macadâmia, brita e até um pouquinho de esfagno pode ser acrescentado no cultivo dessa planta. De preferência, cultivo em vaso de barro ou cachepô, se você tem pouca experiência. E se for em vaso de plástico, sempre prefira vasos bem vazados, né? Ou seja, bem perfurados, para que não se acumule muita água. No meu cultivo aqui, essa planta é uma planta que vocês podem ver que ela não está no todo o seu vigor. Ela até teve um problema aqui com fusário. E ela está cultivada na brita, gente. Por quê? Porque essa planta, eu salvei ela estava em UTI, e aí eu tirei da UTI e ela estava na semi-hidroponia. Aí eu tirei ela da semi-hidroponia, decidi colocar ela somente na brita. E é assim que ela está se desenvolvendo e vindo muito bem aqui, como vocês podem ver. Olha só, quando eu falo que é uma planta que não gosta de muita luminosidade, essa aqui é a prova, ó. Um pouco mais de exposição solar, as folhas já queimam. Isso aqui é queimadura de sol. Tem queimadura de sol, não precisa fazer nada. Se quiser passar um pouquinho de fungicida, pode passar. Mas geralmente a planta consegue cauterizar, evitando que entre fungos ou bactérias, tá bom? O importante é não regar as folhas nesse momento, no momento ali que tem as queimaduras, tá certo? Vou mostrar para vocês agora o cultivo da minha Hoffmannsegella rupestris.
agora chamada de Cattleya rupestris, né? Uma planta muito bonita, também nativa do Brasil. Se não me engano, ela é da região de Minas Gerais, mas eu não tenho certeza. O fato é que essa orquídea, ela gosta de um ambiente de bastante luminosidade e um ambiente um pouco mais seco, tá? O cultivo dela que está sendo em vaso com um mix de carvão, casca de pinos, isopor, brita e xaxim desfibrado. Um xaxim velho que eu tinha aqui, desfibrei e coloquei. Porém, né, ela não está bem desenvolvida. As raízes dela não estão se desenvolvendo muito bem. Então eu acredito assim, que para as Rofimanceguelas, o melhor cultivo mesmo é a brita. Se você tem possibilidade, né, de uma brita de boa qualidade, aí um gneiss, um granito, ou até mesmo um basalto de boa qualidade, você utilize esse material que eu tenho certeza que você vai ter melhor resultado. Pode utilizar na forma de mix, tá? Misturar com a casca de pinos, com o carvão, com a macadâmia ou outros materiais que você tem aí na sua região. Só não utilize esfagno, tá? Que não vem bem as Rofimanceguelas nesse tipo de cultivo. São plantas de ambientes mais secos, elas são de campos rupestres de modo geral, né? Dão em velózias ou até mesmo sobre as rochas, e são plantas assim de cultivo um pouco mais difícil, mais exigente, mas assim, nada que conhecendo um pouco do seu ambiente, do seu habitat, a gente não consiga adaptar. São plantas de ambientes de bastante luminosidade, como eu falei, e bastante exposição ao sol, né? Então, neste caso, a luz bate direta sobre elas, sendo possível então você cultivar elas a sol pleno. Basta uma adaptação, tá bom? Mais uma vez falando sobre essa questão de cultivo, é uma planta que não gosta de muita rega, então tem que tomar cuidado. O ideal é seguir a sazonalidade do ambiente dessas plantas, né, que tem um período seco e um período chuvoso. Planta que gosta de um sereno durante a noite, um friozinho durante a noite, porque ela é de ambientes de maiores altitudes, né, geralmente de 800 a 1200, 1400 metros. Mas é uma planta assim que vai bem em praticamente todos os ambientes, com exceção, eu diria assim, das áreas mais litorâneas e da região amazônica, onde a umidade atmosférica é muito alta. Mas não quer dizer que com uma certa adaptação você não consiga cultivar, tá? Então, mais uma vez aqui o cultivo. Uma planta linda, é uma das maiores Rofimanceguelas que existem em questão de vegetal. Ela dá essa haste floral com cacho, né? Multiflora, bem linda mesmo. Uma planta maravilhosa que vocês podem ter aí na coleção. Então aqui vou abrir um pouquinho a câmera. E aí, gente, para vocês compararem as duas. Tem bastante luminosidade, então a imagem fica estourada, mas é isso, gente. Queria compartilhar então com vocês um pouquinho do meu modo de cultivo dessas plantas aqui e mostrar para vocês essas lindas floração. Vale o like de vocês ou não, gente? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!